Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Estou muito feliz em voltar a essa casa, já há algum tempo que eu não venho, mas revendo muitos amigos que aqui eu fiz, seja pelas redes sociais, né? Seja porque eu estou sempre encantado com o coral e levei eles para Fernandópolis, como eu prometi da última vez, né? Fizeram o maior sucesso lá, estão querendo de volta lá, viu? E mais uma vez eu trouxe um tema para que a gente possa debater aqui, porque, como eu sempre digo, eu costumo preparar temas que eu tenho dificuldade comigo. Não vai pensar que pelo fato de estarmos aqui na frente já somos melhores do que alguém, não. Carregamos todas as nossas dificuldades como todo mundo. E aí, isso aí foi uma das coisas que me incomodou bastante, e eu refleti muito sobre ele e preparei um tema. Então, eu sempre digo o seguinte, que eu me encaixo na maioria dos exemplos, vocês vão se encaixar em um exemplo ou outro aí, ok? A proposta é, já que a base da doutrina espírita, o slogan que Kardec apresenta é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações, trazendo para nós que o verdadeiro espírita é aquele que está tentando se modificar, é aquele que está tentando fazer diferente, para se obter um resultado diferente. Então, a proposta é, o exemplo que vocês se encaixarem, questione-se, né? O que eu posso fazer para modificar isso? Ok? Eu trouxe o tema a trave e o argueiro, porque nós vivemos numa grande ilusão. Nós achamos que muitas vezes somos o dono da verdade. E pelo fato de achar que eu sou o dono da verdade, eu vou tentar impor a minha verdade para o outro. E é uma grande ilusão, porque nós carregamos isso como se fôssemos detentores da verdade absoluta. E Jesus disse, deixou bem claro para nós, aliás, nos chamou de hipócrita. Ele falou, primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. Então a doutrina espírita veio justamente para que a gente possa olhar a trave do nosso olho. E essa é a parte mais difícil, porque é tão fácil enxergar o argueiro no olho do irmão, né? Então nós vamos debater um pouquinho, primeiro tentando entender o que são as ilusões. Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Então tá, ilusão é aquilo que eu penso, mas que não é bem aquilo que é verdade. O fato de eu acreditar que sou o dono da verdade já é uma grande ilusão. Nós achamos muitas vezes que o fato de estarmos aqui na Terra, nós estamos acertando na nossa programação reencarnatória. E nós vivemos também na Terra uma grande ilusão. Por quê? Porque, se eu perguntasse a vocês, qual o verdadeiro e real motivo de estarmos encarnados hoje? As respostas seriam variadas, mas mais ou menos dentro disso. Estamos aqui para o nosso aprimoramento moral, para o nosso aprimoramento espiritual, para fazer as pazes com o nosso inimigo. E por que não fazemos? Porque nós temos a teoria disso, nós não temos a prática ainda. Na realidade, a reencarnação consiste numa busca desenfreada a bens materiais. A essa loucura de muitas vezes deixar nossos filhos com pessoas não tão capacitadas, para poder ir lá ganhar dinheiro, para que ele tenha uma boa escola, para que ele tenha um bom diploma, para que ele tenha um bom emprego, para ganhar muito dinheiro. E ele acaba muitas vezes se tornando um mau profissional, quer dizer, um bom profissional materialmente falando, mas talvez é aquele que tem que deixar um cheque em branco na portaria, senão ele não atende. Se for médico, né? Então ele vai ter o intelectual, ele foi treinado para aquilo, para ganhar dinheiro, mas talvez ele não aprendeu a parte da moral, do caráter, do respeito, da simplicidade, da humildade. Então o que adianta? A gente cria um filho e acaba perdendo ele justamente pelo fato de que ele foi treinado para a busca do dinheiro. André Luiz,
como médico que foi, quem leu o livro, quem assistiu o filme, né? Estava lá, 8 anos de umbral. Quem lembrou dele nesse momento? A única pessoa lá que lembrou dele foi a mãe, e foi aquela senhora que foi beneficiada por ele, e ainda assim, porque a secretária marcou, e não teve como desmarcar. Ainda assim, é o que aconteceu. Então, é 8 anos de umbral, e só saiu de lá pela intercessão da mãe, que era mais elevada do que ele, e falou, ó, recolhe meu filho, dá um banho, dá um trato nele aí, né? E aí explica para ele o que é a realidade, e depois, não tem jeitinho brasileiro lá não, né? Depois, se ele merecer, ele permanece por aí, caso contrário, não. Mas qual foi o passaporte para ele merecer permanecer lá? Primeiro foi justamente quando ele esteve na casa dele, e ele viu outro homem na sua cama, ele voltou a enxergar um umbral naquele momento, pelo ódio, pela raiva que ele estava, mas rapidinho ele entendeu que não deveria sentir aquilo. E segundo foi quando ele falou, ó, eu fui médico na terra, estou disposto a trabalhar, o que tem para me fazer? Falou, ó, tem que lavar banheiro. E ele foi, né? Provando a humildade. Foi aí que ele fez por merecer. Então nós chegamos aqui na Terra com aquela ansiedade de querer fazer tudo que havíamos programado no plano espiritual. Mas aqui nós vivemos uma ilusão muito grande com o esquecimento e acabamos muitas vezes nos comprometendo muito mais. Olha como que é a ilusão. Então eu pergunto antes de ler, tem alguém desiludido ou já se desiludiu aqui? É uma pergunta retórica, né? Todos nós, de alguma forma, já nos desiludimos. Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Simples assim. Só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão. Eu tenho 5 anos de namoro, mais 28 anos de casado, né? Nos primeiros anos de casamento, o que acontece com a gente? A desilusão. Por quê? Eu esperava que ela agisse da forma que eu gostaria, que ela fizesse o que eu achava que era certo, mas ela tem a opinião dela. E aí eu fico desiludido, porque eu estava iludido achando que ela faria o que eu gostaria. E ela fica desiludida comigo pelo mesmo motivo. Muita gente para por aí, no relacionamento. Só que acredito que a partir daí que nós vamos começar a conviver bem, desde que entendamos o que é a reforma interior. Porque a partir daí eu já conheço a pessoa, se ela, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela faz, o que ela não faz, e o que ela vai fazer, o que não vai fazer. Eu só continuo me decepcionando, sabe por quê? Porque eu continuo iludido, achando que aquela pessoa ainda vai fazer as minhas vontades. Porque nós estamos nessa loucura, nessa busca desenfreada de, eu mereço ser feliz. Claro que sim, todos nós merecemos ser felizes. Só que para ser feliz tem um preço. E esse preço não é a porta larga que Jesus se referia, é a porta estreita. Porque larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. Só que nós nos esquecemos disso e queremos a felicidade de um jeitinho mais fácil. Querendo que todo mundo faça a minha vontade. Aí eu fico decepcionado, porque eu fico procurando um culpado pela minha infelicidade. Eu seria mais feliz se minha esposa não desse tanto trabalho, se meu marido não fosse tão difícil, se meus filhos não dessem tanto problema, se eu tivesse um emprego melhor, um patrão menos chato, ganhasse mais. Quer dizer, alguém tem que ser culpado da minha infelicidade. E não tem ninguém culpado, nem eu mesmo, porque eu continuo errando pela minha ignorância. Quando eu tiver certeza absoluta de que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, porque hoje nós temos essa informação. Mas quando nós tivermos a certeza absoluta disso, nós vamos tomar mais cuidado com o que nós estamos plantando, porque nós teremos que colher. Ninguém colhe por mim e eu não colho por ninguém. Sou eu mesmo que vou ter que colher. Então é aí que a gente passa a ter essa dificuldade. Porque Jesus deixou claro, a cada um segundo suas obras. É simples assim. Então,
essa história vem de encontro com aquilo que a gente está dizendo. Me fala uma coisa, o que vocês veem nessa imagem? Isso aí é uma árvore torta, né? Uma árvore deitada, uma árvore torta. Pois bem, um sábio disse para os discípulos: eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Estava dando torcicolo no pessoal lá, né? Como é que seria essa árvore na posição correta? E depois de horas de tentativa e tentar entender o que estava acontecendo, desistiram e falou: tá bom, qual a moral da história? E o sábio disse: qual foi a pergunta inicial? Falou: ver a árvore na posição correta. Ele falou: deixam de ser teimosos, essa é a posição correta, admitam, ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. E aí eu pergunto: quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no círculo de amigos, no trânsito, que nós estamos tentando todos os dias endireitar de acordo com o nosso ponto de vista, como se eu fosse detentor da verdade e o outro tivesse que me ouvir. É difícil, fala a verdade, gente. Reforma interior é muito doloroso, não é? Porque a hora que a gente vai colocar em prática isso, a gente escorrega. E aí a gente se sente culpado. Aí eu prometi que eu não ia falar mais isso. Eu prometi que eu não ia fazer mais aquilo. Mas não tem jeito. Há milênios que nós estamos condicionados a fazer a mesma coisa. Não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir modificar. Se eu estiver vigilante, eu falo: ó, eu não vou errar. A hora que eu for conversar sobre aquilo, eu não vou mais entrar nesse círculo vicioso dessa conversa infrutífera. Tá. Aí eu fico vigilante, eu não erro. Eu consigo passar por cima. Fico feliz comigo mesmo. Olha que legal. Consegui passar por cima. Mas aí baixa a guarda e eu volto a fazer a mesma coisa. Eu falo: mas eu prometi que eu não ia fazer mais. Mas sem culpa, gente. Sem culpa. Nós precisamos recondicionar a nossa mente. O espírito está acostumado a reproduzir comportamentos. Olha o homem velho falando e o homem novo, como seria. Alguém chega para mim e fala: ó, Chico, eu não gostei da sua camisa. Eu falo: problema seu, eu gosto. Eu usei inteligência para falar isso? Eu peguei uma frase pronta. Eu usei o mecanismo de defesa, que é o orgulho, que não gosta de ser julgado, e já devolvi instantaneamente a resposta. O que seria o homem novo falando? O homem novo seria eu olhar para baixo: bom, eu comprei porque eu gosto, paguei com o meu dinheiro, o outro não tem nada a ver com isso, então eu nem dou resposta. Eu volto a conversar com ele normalmente, sem melindrar, sem ficar magoado, sem ficar chateado, porque não é problema dele. A camisa é problema meu. Mas nós somos tão carentes que muitas vezes nós acostumamos, sabe fazer o quê? A primeiro se melindrar, ficar chateado com o que aconteceu. Segundo, eu não coloco mais aquela camisa, porque eu fui criticado. E como eu quero agradar os outros e necessito da aprovação dos outros, eu acabo não fazendo aquilo. Isso chama-se carência. E a dificuldade que nós temos quando nós respondemos à altura se chama personalismo, que é o que o sábio disse nessa história ali. Nós temos a dificuldade do relacionamento porque eu quero ser o dono da verdade. Eu não gosto que as coisas fogem do meu controle. Nós costumamos manter o controle da situação e todas as vezes que alguma coisa sai fora daquilo que eu estou acostumado, eu paro até de prestar atenção no que o cara está falando por causa daquele erro de português. Não é esquisito? Eu armei o marapuca e peguei. Vamos consertar lá rapidinho, né? Então, percebeu como as coisas fogem do controle? A gente está aqui feliz numa festa, de repente alguém me contraria. Alguém me contraria, eu já paro de prestar atenção na conversa, aquilo já me incomoda, eu já começo a fazer planos, eu já começo a sofrer com aquela situação. Desse jeito aí. A gente fala: nossa, se tiver professor de português, fala: aquilo está fazendo ar na minha cara, como disse uma senhorinha esse dia para mim. Então é assim que acontece. Nós temos a dificuldade de aceitar o outro como ele é. A palavra alteridade, ela
ela é muito pouco empregada, mas é tudo que nós precisamos aprender. Só para ter uma ideia, muitas pessoas falam assim, está entrando o planeta de regeneração, né? Está chegando aí, Emmanuel diz que 2057 será instalado, mas depois, conforme vai renascendo, as pessoas já estarão prontas para permanecer aqui com isso aí. Pois bem, fala, mas eu tenho que aprender tanta coisa, eu preciso tanta coisa da doutrina espírita ensinando, eu preciso fazer curso, eu preciso aprender isso, aprender aquilo. Eu diria que a gente poderia resumir isso tudo numa só, tá? A palavra alteridade. Quando eu aprender a conviver com o outro, respeitando ele como ele é, sem querer modificá-lo, que é isso que significa alteridade, eu estou pronto para a regeneração. Prontinho. As mazelas vão desaparecendo com o tempo, mas acontece que se eu convivo com uma pessoa, aonde eu tenho dificuldade de relacionamento, nós discutimos sempre, brigamos sempre, mas quando eu aprender a respeitar aquela pessoa, o jeito dela ser, o jeito dela viver, sem querer modificá-la, assim como nós somos preconceituosos muitas vezes com piercing, com tatuagem, com homossexualismo, nós sofremos com isso. Porque nós queremos que as coisas sejam de acordo com o que eu acho que é certo. E está errado. O mundo não vai obedecer às minhas vontades. Eu terei que aprender a conviver com isso. Será que Chico Xavier apontou o defeito de alguém quando apareceu lá? Acredito que não, né? Por quê? Porque ele já consegue ser autoritário. Ele já consegue entender essa situação onde ele respeita cada um como é. Ele pratica a empatia, se coloca no lugar do outro para sentir o que ele sente. Como aquela história daquela senhora, né, que procurou ele, tinha não sei quantos filhos e perdeu justo aquele que ajudava ela lá. Eu não sei exatamente, mas a história é mais ou menos isso. E ela começou a chorar muito e contar a história para ele, e ele se colocou, ele poderia ter falado o que para ela? Poderia ter falado, olha minha senhora, não chora não, o Emmanuel está aqui, está me dizendo que esse filho foi levado, devido à situação. Ele sabia tudo a história daquela pessoa, mas não é isso que ela queria ouvir. Aí ele praticou a empatia, ele se colocou no lugar dela, com o conhecimento que ela tem, a situação financeira que ela tem, o sofrimento que ela teve, o abandono que ela teve, exatamente se colocou no lugar dela. E ele chorou. E chorou muito, e chorou mais do que ela, chorou convulsivamente, a ponto dela parar de chorar e começar a consolá-lo. Não, Chico, mas também não é assim não. Eu acredito que Deus deve ter um propósito para mim e tal. Ou seja, começou a justificar porque viu que ele realmente se colocou no lugar dela. Isso chama-se empatia. Isso é a base da regeneração. Nós não precisamos decorar o livro dos Espíritos, nada disso. Claro que isso aí é tudo ferramenta que veio nos ajudar. Mas não precisamos decorar nada disso. Porque o que adianta eu decorar todas as obras da doutrina e não modificar nada aqui dentro? A base está aqui. Eu trouxe aqui um vídeo. Ele é um vídeo até religioso, mas foi feito por chama Comunidade Church, americana. E a letra dele é riquíssima, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. No começo tem um pastor pregando, e na primeira fila tem uma senhora, a esposa dele, com uma cara bem depressiva, sofrida, porque sabe que o que ele está falando lá em cima não é nada disso que ele vive em casa. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então o que acontece? No final do vídeo, ele está lá abrindo o coração, chorando, mostrando quem realmente ele é, arrependido do que fez, e o vídeo termina ela feliz, sentada ali na frente. Vamos ver se vai rodar. Depois de pregar seu lindo sermão e
de cantar a última canção quando você volta pra casa e ninguém mais. Que você precisa impressionar, está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando o teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa, ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando o teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Será que teríamos resposta para essas perguntas? Será que sabemos quem somos nós? Difícil, né? Por isso que tem essas perguntas. Quem é você?
do que gosta, em que acredita, o que deseja. Eu acredito que se desse um caderninho para cada um e uma caneta para responder essas perguntas aqui, a gente veria amanhecer o dia sem escrever nada nele. Porque nós não sabemos quem somos. Nós imaginamos quem somos. Nós criamos algumas informações sobre nós mesmos. Mas dar essa resposta, falar assim, eu quero que você escreva o que você sente. O que você espera da vida? Qual é a sua programação para essa encarnação? Será que nós teríamos essa resposta? E a gente vai criando algum tipo de pergunta assim, né? Ah, eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. Eu posso ser do bem. Posso já não fazer mais o mal pelo mal. Eu sou honesto. Sim, pago minhas contas em dia. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque muitas vezes eu penso uma coisa, mas na hora de falar, eu falo outra para poder agradar alguns. E na hora de fazer aquela coisa, eu faço outra diferente para poder agradar outros. E aí o que eu sinto fica completamente bagunçado. Porque eu tenho que pensar, falar, fazer, tudo alinhado. Mas a minha preocupação é o que os outros vão falar. O que os outros vão pensar. Então, enquanto nós ficarmos nesse círculo vicioso do que os outros podem falar, nós deixamos de fazer aquilo que é certo. A perseverança também, eu me pego muito nisso aí. Quantas vezes começamos a fazer um curso na casa espírita e desistimos? Quantos livros nós temos em casa com marcador de página no primeiro ou segundo capítulo e não deu continuidade nele? Então, lá se foi a nossa perseverança também. Aí a pessoa fala assim, no que acreditamos? Em dias melhores. Mas qual tem sido a minha cota de colaboração para que aconteça dias melhores? Será que eu estou à espera de um milagre que não acontece? Ah, mas eu faço as minhas preces, eu faço evangelho no lar, eu vou no centro, eu faço tratamento, por que não muda? Mas não vai mudar. Tudo isso que eu falei é muito importante. Para quê? Para afastar as energias deletérias que estão do nosso lado, para afastar momentaneamente as entidades que estão nos incomodando, para que eu assuma a responsabilidade de modificar a minha vida. A cada um segundo suas obras. Tudo isso que a gente faz é para amenizar. Doutrina espírita, como qualquer religião, não é o fim. Não basta eu estar dentro de um templo religioso para ser salvo. É o meio para que através do conhecimento e da mudança interior eu encontre o meu fim. É essa a proposta. Assumir as rédeas da nossa vida, a nossa própria responsabilidade. Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Vamos só dar uns dois, três exemplos aqui. Quantos amigos você manteve? Fazer amigos basta ser apresentado, mas manter um amigo, quem tem amigo de longa data sabe disso. Eu tenho que aprender a tolerar os atrasos que dá nos encontros, o time que ele torce, as manias que ele tem. Já magoei ele alguma vez, já me magoou alguma vez, e nós conseguimos nos perdoar. É um relacionamento manter um amigo de longa data. Quem convive sabe. Em que consiste sua trajetória amorosa? Cada um tem a sua resposta. Só para a gente fazer um balanço. Como temos educado nossos filhos, como o exemplo que eu dei no começo, quanto está havendo de alegria em nosso dia a dia? Aí é que está o problema. Dias desses, conversando com uma senhora, ela falou, já faz muito tempo que eu não dou uma boa gargalhada. Vocês já observaram quando a gente está numa festa, envolvido de amigos, aqueles que a gente mais gosta, e aí surge uma rodinha de piada, a gente chega a ficar com dor no queixo, de tanto dar risada, logo em seguida vem o sentimento de culpa, a pessoa fala assim, eu estou rindo tanto hoje que acho que amanhã eu vou chorar. Já ouviram isso já ou não, essa expressão? Já disseram também? É muito comum, isso chama-se culpa. Vamos aproveitar os pequenos momentos felizes para reabastecer de energia salutar, para poder enfrentar os momentos difíceis. Então é isso, vamos provocar mais esses momentos, é muito importante. Olha lá, quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, quem vai sentir a nossa falta? Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. E é muito sério isso, tá? Todo mundo aqui vai morrer. Desencarnar. Sabia disso ou não? Parece uma brincadeira, uma piadinha boba, né? Só que dá a impressão que a gente não sabe disso. A gente come demais, bebe demais, corre demais,
se preocupa demais, fica ansioso demais, é tudo forma de suicídio. Tá? A gente acha que a morte e a doença vai bater só até na porta do nosso vizinho e vai pular nossa, porque tem uma estrela no portão. E nós temos fé, e enquanto está tudo bem, observa. É só dar alguma coisa errada, a gente já começa, Deus me abandonou, está tudo errado, o que está acontecendo? Está acontecendo que existe uma programação reencarnatória para cada um de nós, e ninguém vai conseguir driblar isso. Tem a programação. A única coisa que foge da programação reencarnatória é o suicídio. Que a pessoa se recusa a continuar. Mas de resto, nós fazemos parte da programação. E temos que cumprir. E aí, quando eu perguntei quem vai sentir a nossa falta, daqui a pouquinho nós vamos estar sendo visitados naquele caixotinho de madeira ali. Né? E aí a pergunta é, será que o marido ou a esposa vai chegar ali e vai falar assim, olha, meu marido ou minha esposa vai me fazer muita falta, porque era um grande companheiro? Será que os filhos vão chegar ali e vai falar assim, ó, meu pai ou minha mãe vai me fazer falta, porque nos momentos difíceis, ao invés de ficar apontando os meus defeitos, eles me abraçavam, choravam junto e me ajudavam nos problemas? Será que vai chegar alguém que a gente nunca viu na vida e vai falar, olha, vocês não me conhecem, mas no momento mais difícil da minha vida, essa pessoa me emprestou o ombro para chorar? Porque é só isso que nós vamos levar. É só isso. Ninguém vai perguntar como era a minha casa, se eu trocava de carro todo ano, se eu tinha terras. Ninguém vai perguntar isso. Como eu disse de André Luiz agora há pouco, do exemplo, já imaginou nós estarmos em nosso velório precisando muito de uma vibração positiva ali, de uma energia salutar, e as pessoas chegam assim, olha, é meu amigo, mas olha como era teimoso, como era chato, como era difícil. Olha, meu pai, né? Às vezes o filho não vai nem falar meu pai isso, meu pai aquilo, vai falar tem o Wi-Fi aqui no velório, né? Não é assim? Então é desse jeito. O que eu estou plantando para poder colher? Porque é na reta final que nosso passado nos calará e falará por nós. É ali. É naquele momento que vai depender. Esses dias eu vi uma frase muito linda, só relembrei que ela já é antiga, dizia assim, quando você nasceu, todos riam, só você chorava. Faça algo dessa vida para que quando você morrer, todos choram, só você sorri. Mas a questão é, nós estamos plantando isso? Que tipo de idoso, cada um se questiona, que tipo de idoso nós seremos? Teimosos? Personalistas? Difíceis? Tudo tem que ser do meu jeito? Tudo tem que ser de acordo com o que eu acho que é certo? O que eu estou plantando? É agora que nós temos que ver isso. Será que eu sou uma pessoa amada? Será que as pessoas gostam de mim, têm prazer em estar do meu lado? Como eu disse, é só isso que nós vamos levar. É na reta final. Eu conheço pessoas tão frias quanto aquela mãozinha segurando a mão do doente ali, ó. Esses dias, conversando com uma pessoa da família, ela falou assim, ó, eu não coloco minha mãe no asilo porque eu tenho vergonha do que os outros vão falar. Porque minha mãe nunca me deu um abraço. Mas aí eu perguntei, eu falei, mas você abraçou ela? Porque se você não abraçou, você está sendo exatamente como ela. Você está reproduzindo o comportamento que ela te ensinou. Você não está sendo melhor do que sua mãe. Você está sendo igual. Então, nós temos que questionar tudo isso. Porque todos nós aqui, daqui a pouquinho, né, quem garante que eu chego em Fernandópolis hoje? Eu não sei, de repente, pega minha fichinha lá, puxa lá, 14. Sou eu. Dá nem tempo de falar tchau. Né? Não tem jeito. E como eu disse, existe uma programação reencarnatória. Não tem como. Procuro manter a manutenção do carro e dirigir na velocidade permitida. Agora, se acontecer algo fora disso, estava na minha programação. Não tem jeito de fazer nada. Não é verdade? Então, essa frase aqui, só para concluir, que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende, e me esforce por amar, inclusive, meu inimigo.
tudo isso não deixa de ser uma grande virtude. É uma frase que a gente encontra em livro de autoajuda, evangelho, qualquer lugar, tá? Mas essa frase não é de uma pessoa espírita. Olha como ela complementa essa frase. Mas o que acontecerá? Se descubro que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Olha lá, Jung, precursor da psicanálise, né? Vamos encontrar Jesus dentro dessa frase aqui? Porque está aí. O meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, tá? Quando eu aprender a me perdoar, eu vou perdoar o outro. Quando eu aprender a me aceitar, eu vou aceitar o outro. Quando eu admitir que eu erro, eu vou ser tolerante com o erro do outro. Como eu disse no começo, Jesus nos chamou de hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então eu preciso primeiro tirar a trave do meu olho. Eu preciso aprender a me perdoar, só assim eu vou perdoar alguém. Quando eu respeitar o meu limite, eu vou respeitar o limite do outro. E quando eu admitir que eu erro, eu vou respeitar o erro do outro. Porque eu vou ver o outro errando e eu vou dizer assim, isso aí eu não erro. Mas eu erro em outras coisas que talvez essa pessoa não erra. Então é isso. Eu aprendi algumas coisas, tive algumas experiências nos meus milênios de reencarnação espalhado pelo mundo. Assim como vocês também tiveram. Aqui está reunido asiático, africano, né, todo tipo de oriental, enfim, todo tipo de pessoas que viveu em todo tipo de países do planeta. Então cada um viveu uma experiência diferente da outra. Chega aqui, estamos reunidos. Uns conhecem alguns assuntos melhores do que o outro, porque já teve essa experiência. Daí a dificuldade que nós temos de lidar com o outro, porque como eu acho que eu sei mais aquele item, eu me julgo como se eu soubesse tudo mais do que aquela outra pessoa. É isso que precisamos modificar. Eu não sei quanto a vocês, eu me considero esse cara aí, ó. Isso aí é a parábola do filho pródigo. Eu me considero filho pródigo, vamos ver vocês, tá? Só para lembrar que filho pródigo não é filho prodígio, é filho problema. Tá? É filho problema. Como diz a parábola, só para resumir rapidinho, o filho pródigo, Jesus disse, chegou ao pai e falou, estou cansado dessa vida no sítio, não quero mais lidar com cabra, e eu quero minha parte da herança que eu vou embora. O pai vende metade do que tem, dá para ele vai embora. Ele perde aqui, perde ali, alguém passa ele para trás lá e de repente ele se vê sem nada. Volta para casa? Não. E o orgulho, como é que fica? Admitir que perdeu tudo e errou? Né? Aí ele acaba arrumando um serviço que é a única coisa que ele sabia fazer, lidar com os porcos. Só que num dado momento da vida dele, ele se vê literalmente dormindo com os porcos. Aí chegou no fundo do poço, aí não dá mais. Aí numa noite ele acorda e ele fala de si para consigo, o mais humilde dos servos de meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Então ele resolve engolir o orgulho e fala, eu não mereço mais ser chamado de filho, mas eu vou voltar para ser um servo de meu pai, já que vive melhor do que eu. E ele volta. O pai fica sabendo, mata a melhor novilha e faz uma festa, contrariando o outro filho, que fala, olha, eu sempre estive do teu lado e o senhor nunca me deu sequer um carneiro para comemorar com os amigos. E ele que perdeu tudo, jogou tudo fora, ainda o senhor comemora matando a melhor novilha? Ele fala, mas esse filho estava morto, hoje ressuscita. Esse filho, a ovelha que estava fora do rebanho, hoje retorna. Falou, você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio, e outra, tudo que eu tenho agora é seu. Está reclamando de quê? Né? Então é isso. Eu me considero muitas vezes filho pródigo, já me vi dormindo com os porcos em muitas situações já, de me questionar. E alguém tem dúvida que nosso pai nos espera com uma festa de braços abertos? Mas eu me pergunto, por que eu não volto? Já que meu irmão mais velho, Jesus, está sempre falando ali, está cansado? Está sofrendo? Está difícil? Vinde a mim, todos vós que se encontram sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Em momento algum ele falou que vai carregar o nosso fardo. Mas o fato de estar ao lado dele, fazendo as vontades dele, carregando o meu fardo sem lamentação e ainda assim ajudando o outro na dificuldade dele, eu vou carregar o meu fardo com muito mais facilidade. Vai ficar muito mais fácil de carregar. Olhar para trás um pouquinho, ver quanto sofrimento que existe, ao invés de ficar só olhando para frente e cobiçando o que o outro tem de melhor. Então, essa reflexão que eu trouxe. Vamos tirar a primeira trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Eu sei que, como eu disse no começo, nem todo mundo se encaixou em todos os exemplos. Tem muita gente aqui que já conseguiu conquistar muita coisa, também conseguiu alguma coisinha, mas por outro lado, o exemplo que a gente se encaixou, o que a gente pode fazer? Bom, o que eu posso fazer para mudar isso? E pega como meta. Eu vou mudar uma coisinha por ano. Já está de bom tamanho. Já pensou em 10 anos, 10 virtudes conquistadas? Que bênção seria? Ao invés de passar uma vida de lamentação, reclamando de tudo. Então é isso. Vamos sair da ilusão em que nos encontramos. Vamos nos desiludir com coisas que não são boas, para poder nos iludir com as coisas que realmente vai nos elevar espiritualmente. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz.